venha sendo abençoada por Ti, abençoada com o renovo do Teu Espírito Santo, abençoada com as forças nos braços e nas pernas, com a coragem, com a ousadia do falar e de pregar o Teu Evangelho. Te agradecemos, Senhor, pela vida deles aqui e te pedimos, falha nos nossos corações como o Senhor já falou no coração dele, eu tenho certeza disso. Que cada coração aqui venha sendo quebrantado pelo Teu Espírito. E que nós saiamos daqui ouvindo a Tua voz. Porque tudo é para Ti, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, graças e paz. É uma alegria poder estar aqui com vocês. É a segunda vez que eu venho aqui. Eu vim aqui o ano passado com a minha família. Eu acredito que o mais novo, o Judá, estava recém-nascido. E agora nós tivemos essa oportunidade de voltar aqui e rever, né, alguns amigos, pessoas que oraram, intercederam por nós, fizeram parte do nosso envio nessa caminhada missionária. Hoje nós vamos falar um pouco de como foi o nosso trabalho ali no Oriente Médio, como vocês, a primeira igreja batista de Formosa, participou. Então, os frutos, a semente que nós plantamos ali no Oriente Médio, vocês fazem parte dessa missão. Mas antes eu quero apresentar um pouquinho da minha família. Essa família missionária. Meu nome é Ulisses Sardinha. Como a maioria de vocês sabem, as pessoas me conhecem como Missionário Sardinha. É o meu sobrenome. Não tem problema. Se você se sentir à vontade e quiser me chamar de Sardinha. Para mim é uma questão de legado. Eu nasci na igreja Assembleia de Deus, Madureira, ali em Goiânia. Meu pai é pastor da Assembleia de Deus. Eu tenho 32 anos. Eu fui viver de tempo integral em missões com 17 anos. Foi um choque para o meu pai, porque você imagina, você investe no seu filho. Vocês não pensam igual ele, né? Mas para ele tinha investido no filho dele. Ele pensava assim, de 3-1, ou fazendeiro, dono de muita vaca, ou um advogado, ou um médico. É isso que eu quero. E aí, você chega com 16, 17 anos, fala assim, pai, eu quero ser missionário. E na cabeça do meu pai, missionário, era aquele homem que vinha de uma família, às vezes, desestruturada, de um histórico de alcoolismo, drogas, rua, e se convertia e já não dava tempo de fazer mais nada. E aí o que sobrava para ele é colocar um terno e gravata, uma Bíblia, desse tamanho assim, debaixo do braço, e 13h bater nas casas das pessoas para falar sobre a salvação. Não tem demérito nenhum nisso. Mas era muito investimento para eu querer essa carreira na cabeça dele. Então, ele não entendia muito, né? A visão de missionário que ele tinha não era a que eu tinha também. E mas eu só fui com a benção dele. Ele me abençoou meio assim. Mas eu fui. E com o tempo, né? Os amigos dele davam testemunho. Nossa, seu filho foi lá na minha igreja, que bênção, que trabalho lindo. Aí ele, ó. Quando eu fui casar com a Paulinha, primeiro que ela é linda, né, gente? Olha lá. Cheguei com essa escultura lá em casa, né? E meu pai olhou para a Paulinha e falou assim, você vai casar com ele? Você sabe que ele é missionário, né?
Ela falou, não, vou, eu sei, meus pais também são missionários. Mas eu pedi para Deus, eu falei assim, Deus, os meus sogros têm que ser missionários, porque se eles não forem, eu não vou aguentar a pressão, não. A pressão do meu pai, eu ainda estou aguentando. Agora imagina meu sogro e minha sogra, botando pressão em mim. Aí é demais, Deus sabe, né, o quanto que a gente aguenta. Então eles me deram sogros, uma sogra e um sogro missionários. Eles, pela fé, abriram um projeto social numa cidade em Sete Lagoas, Minas Gerais. Nós estávamos lá agora. Eles, na época, eram da igreja, a primeira igreja presbiteriana de Sete Lagoas. A Paulinha é de raiz presbiteriana. Nós estávamos na presbiteriana semana passada. Lá eu falo um pouquinho mais baixo. Eles nos acompanham no ministério, eles oram por nós, intercedem, fazem parte do nosso grupo de apoio de retaguarda. E a Paulinha é presbiteriana, então é isso, um assembleiano e um presbiteriano junto. Aí eu fico pensando, eu já fiz esse trocadilho aqui, né? Será que o Tito e o Judá vão ser batista? Aí nós vamos conseguir inteirar todo mundo. Tem umas menininhas crescendo aí, né, da idade deles, vai que, né? Uma família não vai ser formada. A Paulinha veio em 2017 para a missão de tempo integral. Nós já nos conhecemos desde 2009. Nossos pais, em tempos diferentes, né, em lugares diferentes, mas em tempos iguais, nos enviaram para uma viagem missionária de férias. Eu fui enviado de Goiânia pela Assembleia de Deus, ela pela Presbiteriana. Nos encontramos lá. Mas naquela época a Paulinha não gostava muito de mim, não. Mas eu também não tinha assim uma boa apresentação, né? Uma barba muda o cara, né? Um corte de cabelo. Depois eu posso dar uma dica para você que está meio assim parado no tempo. Mas a Paulinha não gostava de mim. Mas eu sempre admirei ela, sempre achei ela uma menina, uma mulher muito bonita, né? E achava que eu não tinha chance, porque era areia demais no meu caminhãozinho, né? Mas passou alguns anos, as coisas foram mudando. Eu encontrei ela alguns anos depois e ela decidiu terminar um relacionamento que ela já tinha há um tempo e abraçar o chamado missionário que ela estava relutando. Aí eu falei assim, agora. Eu não posso deixar ela pensar demais. E firmei o golpe, ela até ficou meio assim, será que ele vai querer mesmo, né? Será que a gente praticamente nem namorou. A nossa conversa já foi para casamento, né? E casamos em 2019. E o nosso planejamento era passar 3 meses na base da Jocum em Goiânia e ir para a África do Sul, fazer um curso de inglês e investir no norte da África, que faz parte da Janela 1040, o grupo de países onde tem menos avanço do Evangelho, né, estatisticamente, onde a maioria dos países perseguidos, na Janela 1040, incluindo o norte da África. Corta para 6 anos, né, agora que nós estamos casados. Agora nós lideramos a base da Jocum em Goiânia, porque não são os nossos planos, é os planos de Deus. E nesse trajeto também, quando nós voltamos de Moçambique, na África, como se nós pudéssemos escolher, né? Nós falamos assim, é agora que nós queremos ter filho. Eu não sei quem já passou por isso, né? Aí o primeiro mês, nada, segundo mês, nada, terceiro mês, nada, e a gente fica naquela aflição, né? A vontade de construir uma família, de ter um bebê chorando, a gente nem sabe o que é isso, né? E quer. Depois que ele está lá, deixa. Uma coisa é uma semana, não, uma semana já é demais, uma coisa é um dia sem dormir, né? Agora experimenta um ano. Você começa a repensar. Mas a gente queria muito, mas não paramos de trabalhar no ministério. Nós fomos servir no sertão do Maranhão, no Catingueiro. E isso era 1 ano e 6 meses, desde quando nós tínhamos vontade de Moçambique e firmado, né, o propósito de poder constituir uma família com filhos, né? E eu falo que quando eu voltei do sertão,
Deus fez um milagre em mim. Gente, um homem ir no médico já é um milagre. Agora você imagina um urologista. É nunca. Eu não queria ir no urologista, eu já não vou no médico. No urologista, então, só porque Deus foi trabalhando no meu coração, porque assim, qual que é o preço de um filho? Você consegue dar um preço para o seu filho? Ah, por 1 milhão eu entrego ele. Não tem preço, gente. O que é uma visita no urologista? Então, na hora que eu falei assim, a Paulinha já tinha feito todos os exames, os mais invasivos que tinha. Eu falei assim, agora é a minha vez, vou ter que ir. Eu fui e eu descobri que eu tinha um probleminha. E aí era uma cirurgia de 5 mil com esse urologista. Meu pastor falou assim, não, Sardinha, você tem que procurar a opinião de 3 médicos. Fui em outro urologista, mais ou menos 5 mil também. E ele falou, olha, e eu saí daquele consultório e falou assim, se você quiser ter filho um dia, você precisa fazer essa cirurgia. Eu saí sem chão. E assim, talvez 5 mil para alguns que estão aqui é um grande desafio. Para outros é uma realidade mais possível, está dentro do seu orçamento. Mas para o nosso contexto missionário, era impossível. A gente não tem esse dinheiro sobrando. Então eu já saí de lá falando assim, vou pegar cheque especial, fazer bombom, vender o que for possível, vender a moto. Mas é o filho. Qual o preço que você dá? Nenhum. Você vai fazer de tudo. E aí a Paulinha pesquisou um urologista mais renomado e falou assim, vai nele, o terceiro. Eu cheguei lá, ele é da fé cristã, católico, mas praticante. Ele olhou meus exames e falou assim, realmente você tem um problema, mas eu não faço essa cirurgia em você. E ela comigo é 12 mil, porque a minha laser, e eu sou renomado, eu faço todos os cursos nessa área, mas eu não faço cirurgia em você, porque você não precisa. Eu não, doutor, mas isso é o que vai resolver. Ele falou, não, você não precisa. Aí eu fui para casa, falei com a Paulinha, ela falou, não, fala para ele fazer essa cirurgia em você, seria o melhor, então nós vamos buscar com ele mesmo. Aí voltei nele e falou assim, doutor, eu e minha esposa, nós queremos fazer essa cirurgia para resolver de uma vez por todas. Ele falou assim, você não precisa, eu não faço. Traz sua esposa aqui que eu vou conversar com ela. Mas eu não faço porque a cirurgia é o último estágio. E eu não trabalho por dinheiro. Você vai me dar 20 mil, 30 mil? Eu não vou fazer a cirurgia de você. Você não precisa. O tratamento você vai tomar uma vitamina E de R$ 29,90 e um Androsten de R$150. Aí eu falei assim, e se a sua esposa não engravidar em 3 meses, nós vamos repetir os exames. Resultado, 2 meses depois, Tito, Sardinha. Aí, eu sei que esse testemunho está edificando alguém. E aí depois, passa o primeiro ano, você fica assustado, não fica? Não dorme. Sua vida social, eu sou formado em educação física, eu gosto de treinar. Antes do Tito nascer, eu estava correndo 5 km. Até hoje eu não consegui passar dos 5 de novo. Sua vida muda. Eu gostava de assistir séries, filmes. Você não tem mais isso. Seu propósito, você vive outro estilo de vida. Você tem que abnegar de um monte de coisa. Aí você fala para essa pessoa que está nesse sentido, eu falo assim, agora você quer mais um? Não, claro que não, tá doido? Não estou dando conta desse, vou querer outro. Aí eu fui fazer um curso de estudar a Bíblia. A Bíblia, às vezes não fala o que a gente quer, né? E quando eu estava lendo o Antigo Testamento, a ira de Deus se acendeu contra o povo de Israel. Num momento, foi a gota d'água, quando Manassés entrega seu filho como sacrifício a Moloque. Os filhos são do Senhor, eles não são nossos. Eles são
flechas na aljava do rei. Eles são responsabilidade nossas como um presente. E Deus tem um compromisso com as gerações. Aquilo foi me consumindo por dentro. Eu tinha que ler, era parte do meu trabalho, era o curso que eu estava fazendo, mas eu não queria, porque cada linha que eu lia mostrava o amor que Deus tinha e o compromisso com as gerações. Você quer ver a ira de Deus? É você fazer algo contra essas crianças. Lembra aquele homem, vou falar aqui porque não cabe para o espaço. Ele pegava o líquido de vida e jogava na terra. Deus se irou contra ele. É a oportunidade que nós temos de co-criar com Deus, criar a humanidade com Deus. Homem e mulher, é uma só carne, é o propósito inicial de tudo. Como que eu ia fugir disso? Vai lá eu comprar uma vitamina E de R$29,90. Eu falei assim, vou comprar só a vitamina E. Resultado, Judá sardinha. Estou evitando comer cenoura, castanha do Pará. Falei assim, Deus, agora está nas suas mãos. Nós somos uma família missionária. Não é Ulisses missionário. Não é Ana Paula missionária. É uma família missionária. É uma família que aceitou o propósito de Deus de participar do que Ele está fazendo na terra. O privilégio é nosso, porque Ele não precisa de nós. Ele não precisa de mim, Ele não precisa de você. Mas é a nossa alegria participar do que Ele está fazendo. Nós estamos ali na base da Jocum, Goiânia, fica aqui o convite para vocês irem lá. Nossa família tem trabalhado com os povos menos alcançados, dando apoio a pastores, líderes, missionários que estão no campo. Nós levamos equipe, levamos treinamento, estudo bíblico, levamos recursos. Nós divulgamos os trabalhos deles. Ali na base da Jocum nós também treinamos jovens que querem viver o seu chamado, não sabem como, o primeiro passo, eles dão ali na Jocum. Nós recebemos todo o semestre jovens que querem dedicar as suas vidas a Jesus, querem ser treinados para a grande comissão. Nós temos projetos sociais, o Atos de Amor, que atende as crianças do bairro, o PROAME, que trabalha com moradores ou dependentes químicos. Todas as sextas-feiras nós vamos também em equipe, o Pão da Vida, o projeto Pão da Vida, que é dar estudo bíblico para moradores de rua. Porque comida, gente, ele já sabe até qual que é a melhor. A igreja católica tem o melhor estrogonofe, a batista dá um cachorro quente gourmet. A gente chega lá, eles já estão jantados. Então, comida não falta, mas a palavra de Deus falta. Então a gente senta com eles, às vezes a gente volta 2 da manhã, 3 da manhã, conversando, falando sobre Jesus, sobre a palavra de Deus. E esse é um pouco do nosso trabalho lá. Amém? Depois eu vou deixar o Instagram da Jocum em Goiânia para você poder seguir também. E vamos abrir o nosso texto base, Mateus capítulo 3, versículo 7. Alguém aqui não sabe o que é a Jocum? Levanta a mão. Não faço ideia. Olha, é a minoria, tem uns 3, 4. Vou resumir para vocês. A Jocum não é uma igreja. A Jocum é
é um movimento missionário, jovens com uma missão. Todos que estão ali na Jocum precisam estar conectados a uma igreja, ser enviados por uma comunidade, uma igreja, prestar contas para uma igreja. Ela é interdenominacional, por isso que eu vim da Assembleia. Hoje eu e a Paulinha em Goiânia estamos congregando na Sal da Terra da 90. A Paulinha veio da Presbiteriana, eu vim da Assembleia. Tem Batista, tem várias denominações evangélicas, cristãs. É internacional, tem pessoas do mundo todo. A gente estava com jovens do Canadá, Estados Unidos. Passou agora um menino que está vindo agora, um menino de Moçambique, para trabalhar com a gente lá. E a Jocum é a maior instituição missionária do mundo. E a gente acredita que esse crescimento exponencial, boa parte dele é porque nada para um jocumeiro, a gente diz. Porque ele é sustentado pela fé. Agora imagina você, quando você não recebe seu salário 3 meses, você vai trabalhar bem feliz, não vai? Vai, gente, com um sorriso no rosto, não vai? 4 meses sem receber, você dá pulinhos de alegria. Porque você depende do seu salário. Isso não é errado. Mas quando você vive pela fé, nada pode te parar. Porque você já não tem. Você já faz sem a expectativa de receber. Aí você fala assim: nossa, Sardinha, mas como você vive a generosidade do corpo de Cristo? Nós somos a prova da fidelidade de Deus. Não falta nada. Gente, vindo para Brasília, até passei no Gerivá. Tem gente que trabalha e não passa no Gerivá. Trabalha não, todos nós trabalhamos. Mas tem gente que é CLT e não passa no Gerivá. Tudo bem, eu só comi um pão de queijo com café. O biscoitinho, na verdade, que é o que eu gosto. Mas não nos falta nada. Também porque nós já temos tudo. Não tem como faltar. Tudo que a gente precisa já temos. O que vem é lucro. Amém? E é isso. Então esse é um pouco da Jocum. É esse movimento missionário. Nós moramos na Jocum de tempo integral. De lá nós desenvolvemos nosso trabalho. Tem parte do que a gente fez no Bahrein foi em parceria com a Jocum também, que eu vou contar hoje. Capítulo 3, versículo 7. Só contextualizando aqui um pouco, João Batista era primo, né, de Jesus. Ele é o sinal. Sabe o que é um sinal? Um sinal é a prova de que a promessa será cumprida. Você já viu quando você vai no médico? Eu não sei se tem esse contexto aqui, né? Antigamente tinha isso. Você ia deixar um parente seu hospitalizado, acho que agora com quem tem seguro, qual que é o nome? Do Unimed? É plano. Acho que não tem mais isso, né? Mas antes era assim, você ia deixar alguém lá, você tinha que dar o quê? Era a prova de que você ia pagar o tratamento. Então, na Bíblia, quando alguém profetiza, ele precisa declarar o sinal. É por isso que quando você vai ver os discípulos na frente do templo, e Jesus fala assim: olha, eu vou derrubar esse templo em 3 dias e reerguê-lo. Ele está falando do corpo dele. Aí ele fala um monte de coisa, e eles falam assim: mas qual é o sinal? Você já viu na Bíblia, várias vezes, esse é o sinal? É aquilo que vai acontecer, que é a prova de que a profecia irá se cumprir. Então João Batista é o sinal. Ele é a voz que clama no deserto: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Então João Batista tinha uma pregação ácida, de arrependimento, mas ele sabia que ele era o sinal de Deus,
de que o Filho, a promessa viria. Então João Batista, no capítulo 3, ele está dando a sua pregação. Versículo 3 já fala: porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Mas vamos para o versículo 7. Ele estava lá batizando. Você sabe que o batismo é muito importante. É um sinal que nós carregamos até hoje como símbolo da fé cristã. Você já se perguntou por que o batismo é tão importante? O batismo é a passagem pelas águas. Quantas vezes na história bíblica a passagem pelas águas simbolizou uma nova vida? O dilúvio, Canaã, o rio Jordão se abrindo com o povo liderado por Josué, a passagem pelas águas do Mar Vermelho, o povo do Egito. Então é muito forte o simbolismo do batismo, representa a passagem para uma nova vida. João Batista anunciava o batismo de arrependimento. E olha só, e muitos estavam vindo. E quem aparece no versículo 7 para esse batismo, para uma nova vida? Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Os fariseus eram o grupo religioso mais forte da época. Eles estudavam diligentemente a palavra de Deus. Além disso, eles tinham uma tradição oral muito forte, de leis que nem estavam no Pentateuco. Lavagem das mãos, não pode sentar com fulano, pode sentar com ciclano. As regras eram inúmeras. Os saduceus, eles eram um grupo político, religioso, judeu, mas eram entrelaçados com Roma. Não acreditavam na ressurreição dos mortos e nem acreditavam em anjos e demônios. Eles eram as principais autoridades judaicas religiosas da época. Chegaram para serem batizados. E o que eles recebem é uma carteirada, raça de víboras. É difícil para nós entendermos também a ira de Deus. Você já parou para pensar que Deus é um Deus que se ira? Quando nós vemos a ira de Deus no panorama bíblico, a gente vê que a ira dele é como se fosse esse copo. Vai se enchendo, se enchendo, se enchendo, se enchendo. Não vou derramar não, tá, gente? Até que ele transborda. Ele vai segurando, vai segurando. Gênesis capítulo 15. Deus faz uma aliança com Abraão. Ele fala assim: olha, tá vendo essa terra aqui? Eu vou dar ela para os seus descendentes. E aí Deus faz uma aliança com Abraão. Como que ele faz essa aliança? Naquela época, eles pegavam um boi, cortava ele pela metade, uma parte caía para cá, outra para lá, e as pessoas, os dois estavam fazendo aliança, colocavam a mão naquele sangue, davam a mão, e andavam circulando, fazendo um formato de infinito, em volta das partes daquele animal, declarando a aliança que eles estavam fazendo.
e falando: quem não cumprir essa aliança, que seja feito com ele o mesmo que foi feito com esse animal. Abraão cai no sono, e uma chama que representava o Espírito de Deus passa em torno daquele animal, e ele vê isso numa visão. O próprio Deus faz uma aliança com Abraão, de que ele iria resgatar a sua criação. E o que foi feito com aquele animal, foi feito com Jesus na cruz. Mas o detalhe não é esse. O detalhe é que ele fala assim: olha, eu vou trazer vocês para essa terra, mas eu não vou trazer agora, porque a minha ira não se acendeu contra os cananeus. 400 anos irão se passar, e eu usarei vocês como instrumento de juízo para os cananeus. Sabe o que os cananeus faziam, gente? Templo de Astarote, nas montanhas, prostituição cultual, sexo. Os filhos que nasciam em adoração a Deus Astarote eram entregues a Moloque, o deus da fertilidade. Eles acreditavam que se sacrificassem os seus filhos a Mamon, Moloque, ele traria chuva sobre a terra. Chuva, para o nosso contexto, é dinheiro. Sabe por quê? Se chove, tem plantação, tem frutas, tem legumes, tem trigo, tem condições de trocar. Animais estão tão fortes, alimentados. Eles confiavam mais em Moloque, Astarote, Mamon, do que no próprio Deus. Mas Deus deu um tempo para que eles se arrependessem, e eles não se arrependeram. O povo de Israel entra na terra, através de Josué, constitui reis, Davi, Saul primeiro, Davi, Salomão, e os dois filhos de Salomão racham o reino, e aí eles começam a perverter tudo, desde Saul, Davi com Betseba, Salomão fez tudo que em Deuteronômio 18, 28, falou para não fazer, juntou cavalos, riquezas, mulheres, construiu um templo. E os profetas falaram assim: olha, a ira de Deus vai se acender, a ira de Deus vai se acender. Há tempo de arrependimento, há tempo de arrependimento, há tempo de arrependimento. E a gota final foi com Manassés, quando Manassés entrega o seu filho em sacrifício. A abominação chega, acabou. Para Samaria, que era a capital de Israel, veio os assírios. Para Jerusalém, que era a capital dos judeus, veio a Babilônia. Mas Deus manteve a sua fidelidade, a sua aliança. Mas o nosso Deus, gente, é um Deus que se ira, faz parte de quem Ele é. Ele é tardio em irar-se, mas ai de nós cairmos na mão de um Deus como esse. Você sabe qual que é o papel de Satanás? Satanás é opositor. Às vezes a gente coloca a culpa no Satanás, né? Mas sabia que muita coisa na nossa vida, a culpa é nossa? Satanás, ele age debaixo da autoridade que Deus deu para ele. Ele não sai 1 centímetro do que
Deus permite que ele faça. Você acha que aquela serpente lá no Éden, você acha que Deus não sabia que ela estava lá? Ops, perdi a mão aqui, entrou um animal estranho. Você acha que quando ele foi a Deus falar sobre Jó, a gente viu claramente, dá até raiva, né? No final de Jó, a gente espera que Deus vai falar para Jó assim, não, ele me perguntou se eu podia fazer tudo isso e eu deixei. Não. Deus sabe. Satanás, o opositor, Deus não testa ninguém, mas Satanás nos testa, nos tenta. O que ele fez com Jesus no deserto? Ele foi tentar Jesus. Mas como Tiago disse, cada um é tentado segundo a sua própria concupiscência, seu próprio desejo. Tem coisas que são tentação para mim, para você não é. Cada um é tentado. Deus não tenta ninguém. Mas cada um é tentado segundo a sua própria concupiscência, o seu desejo pelo mal. Mas nós temos um escape. Quem é o nosso escape? O Espírito Santo. Você já pediu a ajuda do Espírito Santo hoje? Você já fez uma oração sincera, falando, Deus, não consigo sem o Senhor. Me dá força, por mais esse dia. Amanhã a gente vê de novo. Mas eu preciso hoje do Senhor. Nosso Deus é um Deus que se ira. A gente precisa entender isso. O que está entre nós e a ira de Deus, gente, é o Espírito Santo. Se eles erraram, falharam, imagina nós, que temos mais luz. Nós temos a revelação completa da palavra. Abraão nem entendia direito onde que essa história toda ia dar. A gente sabe onde deu. Nós somos muito mais culpados do que eles. Mas encontramos a graça em Jesus. Versículo 8: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento. Sabe qual que é a diferença de remorso e arrependimento? O arrependimento, ele tem frutos, e frutos só aparecem com tempo. Quando uma pessoa é confrontada, e ela, ai, me perdoa, você só vai saber se é arrependimento com o tempo. No momento é impossível. No mesmo momento, o arrependimento e o remorso são a mesma coisa. O remorso é o medo, a vergonha. O medo do que vão pensar, a vergonha do que vão achar, a exposição. Mas quando a pessoa tiver a oportunidade novamente, ela vai fazer. O arrependimento é muito mais profundo do que o entendimento. É a revelação de quem você realmente é. Filho de Deus. E nasce do arrependimento frutos de vida. Então você nunca vai saber no momento do ato, do confronto, se é remorso ou arrependimento. Eu plantei um pé de maracujá uma vez, que trabalho dá aquilo.
Até ele crescer, você tem que tirar os ovinhos da borboleta, senão os corozinhos da borboleta comem tudo. Depois que dá a flor, você precisa ainda da mamangava, porque ela é a única que poliniza, senão você vai ter que fazer a polinização manual. E depois disso, você ainda precisa de 2 pés de maracujá, porque um só não dá fruto. E depois que o maracujá cresce, você tem que cuidar para aquela abelha preta não vir comer o fruto. É tempo. O maracujá não dá, gente, não, o reino de Deus não funciona igual você ir no supermercado e pegar a fruta pronta. O reino de Deus demanda tempo. Não funciona como micro-ondas. Aquilo, a resposta que você quer de Deus, a transformação que você quer de Deus, exige trabalho, posicionamento, arrependimento. Gente, se você não entender o compasso do tempo, você vai entrar numa depressão profunda. Você não vai conseguir, porque não tem como controlar, gente. A gente trabalha com caso de recuperação, sabe quando a gente sabe que o cara vai cair na droga de novo? É latada. É quando ele fala assim, eu não tenho tempo, eu preciso trabalhar. Gastou 40 anos da vida dele, fumando crack, maconha, gastando dinheiro com prostituta. Aí agora está 3 meses limpo, acha que vai viver 40 anos em um mês. Quando ele tem essa sensação de que, meu Deus, estou ficando para trás. Ele não entendeu que ele tem tudo. Você já percebeu que o dia que a nossa internet acaba, parece que o tempo não passa? Não sei se a internet de vocês já acabou, a minha já acabou. E acaba várias vezes. Já experimentou excluir o Instagram e não olhar nos status do WhatsApp para você ver tanto de tempo que você tem? Nossa, mas é tanto tempo que você não sabe nem o que faz com tanto tempo assim. Você fica parado assim, ai, não tem nada para fazer. Frutos de arrependimento. Demanda tempo. E uma coisa que João Batista sabia é que os fariseus, eles tinham uma palavra afiada na língua, mas não tinham frutos. Não tinha frutos. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, versículo 9, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. É engraçado, né? Os fariseus, os saduceus acreditavam que a genealogia deles poderia salvá-los. Era garantido. Gente, eu gosto de falar isso lá na Jocum, o pessoal assusta. Eu falo assim, olha, você sabe que a Jocum vai acabar. A pessoa, não, vai acabar, mas eu mal cheguei na Jocum. Eu falei, não, mas a Jocum não sempre existiu. Então, ela vai acabar. A Assembleia de Deus vai acabar. Desculpa, mas a Batista também vai acabar. Ela precisa acabar. As nossas instituições, os nossos nomes não vão nos salvar. Sabe o que está desde o início e vai até a eternidade? A adoração. Nós estamos aqui para glorificar o nome de Deus. A adoração estava desde o início e vai estar pela eternidade. Até o evangelismo vai acabar, e eu espero que acabe, porque vai chegar o dia perfeito, onde nós o adoraremos. Aí você vai pensar assim, nossa, que vida chata, eu que não quero estar no fim, né? Ficar lá assim, só mexendo para um lado e para o outro.
é porque você não entendeu nada da narrativa bíblica. A Bíblia começa num jardim, no Éden, e termina com uma nova Jerusalém descendo dos céus, uma cidade edificada. Sabe o que é uma adoração de verdade? É quando você vai no médico e ele fala assim: eu não faço essa cirurgia em você porque você não precisa. Eu não